O tema da pregação hoje é Bem-aventurados os cancelados por causa de Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Então, olhando para os discípulos, disse: Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Bem-aventurados sois vós que agora tendes fome, porque ficareis satisfeitos. Bem-aventurados sois vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da companhia deles, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande, pois os antepassados deles fizeram o mesmo com os profetas. Na pregação passada, nós vimos Jesus subindo ao monte para orar ao Pai, porque ele estava diante das maiores decisões do seu ministério. Ele estava para escolher os 12 apóstolos. E ele escolheu os 12 apóstolos após orar. E ele agora começa a descer o monte. E a Bíblia diz que quando ele está descendo o monte, ele para em uma planície. Ali ainda não era lá embaixo do monte, né, porque nós vemos o apóstolo Mateus, o irmão Mateus, escrevendo o seu evangelho, dizendo, né, essa mesma passagem, descrevendo essa mesma passagem, né, e mostrando que Jesus fez um discurso no monte. E ali surgiu, né, o grande sermão do monte. E aqui a mesma passagem de Lucas. E aqui eles estão numa planície. Com certeza, essa planície seria no meio do monte ali. E ali a multidão estava ali, aguardando Jesus, esperando Jesus. E Jesus, então, ele começa a pregar. Jesus começa a anunciar o evangelho. Mas antes disso, a multidão estava ali aflita. Haviam muitos doentes, muitas pessoas endemoniadas. E Jesus cura essas pessoas, expulsa os demônios. E depois, então, ele começa a discursar esse sermão, bem conhecido, o Sermão do Monte. Mas antes dele começar a pregar, o texto diz no verso 20, que Jesus ele olhou para os seus discípulos. Esse é um detalhe bastante importante. Ele não estava falando para todos. Ele havia escolhido 12, e ele olha para os seus, havia uma multidão, muitos ali estavam querendo apenas a cura, apenas a libertação, mas ele olhou para os seus discípulos, e olhou para eles e disse: vós os pobres, vós os que têm fome, vós que choram, vós que serão odiados pelos homens por causa do meu nome, vocês se alegrem, exaltem naquele grande dia, porque o galardão de vocês será grande no céu. Porque assim aconteceu com os antepassados, os profetas, eles foram perseguidos, e o galardão deles também é grande. Para entendermos também melhor essa passagem, nós precisamos entender aqui o significado de algumas palavras. Por exemplo, aqui Jesus ele começa dizendo bem-aventurado. O que seria bem-aventurado? Essa palavra no original grego é makarios, que significa feliz, alegre, abençoado, uma pessoa sem preocupações, uma pessoa que se deu bem na vida. Na cultura grego-romana, essa palavra era usada para os deuses do panteão romano grego, porque na cabeça dos romanos e dos gregos, os deuses que eram felizes, eles que eram bem-aventurados, os deuses mitológicos, né, os falsos deuses, eles sim eram bem-aventurados. Por quê? Porque um Deus, ele não tem preocupação em pagar conta. Um Deus não se preocupa com problemas. Se ele não gosta de alguma coisa, ele vai lá, destrói, desfaz e está tudo resolvido. Um Deus, ele não tem preocupações como nós, meros mortais. Portanto, então, no conceito greco-romano da época, o bem-aventurado era os deuses. Eles são bem-aventurados. Eles não têm as mesmas preocupações do que nós. Mas não eram só eles os bem-aventurados da cultura da época de Jesus. Haviam também 1% da população que era considerado bem-aventurado. E quem era esse 1% da população? Os ricos, os governadores, senadores, os centuriões do exército romano, os grandes generais, o próprio imperador romano. Esses sim eram bem-aventurados. Esses sim viviam em banquetes,
vestiam as melhores roupas, comiam as melhores comidas. Então, na cultura greco-romana, na cultura da época de Jesus, bem-aventurado eram os deuses e os ricos. E aí, nesse contexto, Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: vocês que largaram tudo, vocês, pescadores, que largaram a pesca, o melhor dia do trabalho de vocês para me seguir, vocês pobres, vocês sim são bem-aventurados. Não são os deuses do panteão grego-romano, não são os ricos dessa terra, mas vocês que largaram tudo para serem meus discípulos, vocês sim são bem-aventurados. Então esse é o sentido da palavra bem-aventurado, feliz, alguém que foi abençoado por Deus, alguém que está debaixo da bênção de Deus. E aí Jesus começa a dizer, bem-aventurado o pobre. Jesus aqui, ele não está ensinando que para poder entrar no reino de Deus, é necessário fazer um voto de pobreza, como os franciscanos, da Igreja Católica fazem. Para eles, para você ter um bom lugar no céu, entrar no reino de Deus, você precisa abdicar de todas as coisas, viver em extrema pobreza. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que a condição para entrar no reino de Deus é ser pobre financeiramente. Não é isso. Muitos interpretam esse texto dizendo que essa pobreza sim tem um caráter apenas financeiro. Aqui o sentido é literal, é só financeiro. Outros entendem também que aqui Lucas está tratando de uma pobreza espiritual, não uma pobreza financeira. Pois Mateus, em seu evangelho, descrevendo essa passagem, ele diz e ele complementa, dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito. Mas o conceito de pobreza no evangelho de Lucas é um conceito bastante rico. Ele não é somente espiritual no evangelho de Lucas, assim como também ele não é somente econômico. Lucas, ele foca em outro sentido dessa passagem. Mateus, ele foca mais do lado espiritual. Mas Lucas, ele foca em outra área. Então Mateus, ao dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, ele foca então nesse sentido espiritual, ou seja, pobre de espírito é aquele que vê a sua miséria diante de Deus, que vê a sua situação espiritual, que ele é pobre, que ele não tem condições de entrar no céu, que ele diante da dívida que ele tem para com Deus é enorme, então ele se vê alguém pobre, então ele clama por misericórdia, ele se vê assim, então esse é um bem-aventurado. Isso sim, faz parte de uma das interpretações, um dos sentidos do texto, e Mateus ele focou mais nessa parte espiritual. Mas Lucas, ele não colocou pobre de espírito, ele apenas disse os pobres. Por quê? Porque o foco de Lucas era outro. Lucas está nos dizendo que há uma conexão íntima entre vida financeira e uma consciência da necessidade de Deus. Para Lucas, seguir a Jesus será preciso, se necessário, até perder dinheiro. Foi isso que aconteceu há alguns momentos atrás. Algumas histórias atrás, nós vimos nas pregações passadas que os discípulos abandonaram o dia da melhor pesca, da pesca maravilhosa. Abandonaram tudo, deixaram tudo para seguir Jesus. Então, muitas vezes, seguir Cristo será necessário nós perdermos coisas, perdermos até bens. E Lucas, ele vai focar nisso no seu evangelho. Mas não existe pessoas ricas que seguiram Jesus? Sim. Existiram, mas qual que era a marca das pessoas ricas que seguiram Jesus? Quando nós olhamos para o evangelho de Lucas, nós vemos que essas pessoas ricas que seguiam Jesus, elas usavam as suas posses para sustentar o reino de Deus, elas eram generosas. Essa era a marca dos ricos da época de Jesus. Eles sempre abriam a porta da sua casa para pregar o evangelho. Você se lembra de Lídia? Uma vendedora de púrpura, alguém rico da época, abriu a porta para plantar a primeira igreja na cidade de Filipos. Então nós vemos que os ricos, eles financiavam o ministério de Cristo. Mulheres ricas financiaram o ministério de Cristo.
Então não é à toa que Jesus ele disse, certa feita, que quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E Lucas ele foca muito nisso em seu evangelho. Ele fala do perigo das riquezas. Paulo também ele diz lá em Coríntios que Deus não escolheu os mais ricos, os que têm mais nome, os mais respeitáveis da sociedade, mas ele escolheu os mais pobres, os que não têm prestígio nenhum na sociedade, escolheu os que não são para envergonhar os que são. E Lucas também, ele aborda isso, não só no seu evangelho, mas também ele aborda isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação do evangelho de Lucas. Lá em Atos capítulo 2, Lucas ele relata: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Você vê isso em todo o evangelho de Lucas. Jesus, ele fala para um jovem rico vender tudo e dar aos pobres, ser perfeito, venda tudo e dê aos pobres. Por quê? Porque aquele rico amava o dinheiro. Aquele jovem, ele amava as coisas materiais. Ele tinha o dinheiro como um Deus, era o mamon dele. E aí Jesus escancarou o coração dele, que ele amava o dinheiro, ele não amava o próximo, ele não amava a Deus como ele dizia. Eu cumpro todos os mandamentos desde a minha mocidade. Jesus, não, você não ama a Deus. Se você amasse a Deus, você se preocuparia com os necessitados. Você não me ama. Você não me reconhece como Messias. Você não ama a Deus, não ama o próximo, você não ama ninguém. Você ama o dinheiro. No Evangelho de Lucas também nós vemos um rico sendo chamado de louco. Alguém que planejou: vou construir celeiros, vou ajuntar muito dinheiro e vou dizer para a minha alma, farto estou, agora eu vou descansar e desfrutar de tudo. Aí diz a parábola, diz a história, que alguém diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tem, para quem será? Isso está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas também relata a história, a parábola do rico e do mendigo Lázaro. Uma parábola descrita por Jesus. E nessa parábola mostra um rico indo para o inferno. Alguém que amou o dinheiro, que fez do dinheiro seu Deus. E que tinha todo dia na porta da sua casa um pobre, um mendigo, e ele não se preocupou com ele. Não se preocupou com o próximo. Foi para o inferno. Nós vemos também no Evangelho de Lucas a história de Zaqueu. Alguém que mostrou, através da sua evidência, a sua fé, entregando a metade dos seus bens aos pobres e restituindo todos aqueles que ele havia roubado. Nós vemos a todo momento Lucas mostrando isso. Mostrando. A teologia então de Lucas e de Jesus nos ensina que a fé cristã tem implicações econômicas. Precisamos aprender a não valorizar tanto o dinheiro, a não fazer do dinheiro o nosso Deus. Não podemos amar tanto dinheiro ao ponto dele se transformar em mamon, no nosso Deus. Eu e você precisamos aprender a colocar a nossa esperança somente em Deus. Somente em Deus e não nas nossas finanças. Há pessoas que elas confiam tanto nas suas finanças que Deus fica em segundo plano. A finança vai resolver tudo. Se precisar, eu recorro a Deus. Ela se acha autossuficiente. Ela fez do dinheiro seu Deus. Não podemos ficar confiando na nossa poupança, nas ações, na nossa empresa, nos nossos investimentos. A riqueza, o dinheiro, a bolsa de valores, quantas vezes já quebrou? Pessoas se desesperaram, se mataram. Não dá para um cristão ser apaixonado pelo dinheiro e ao mesmo tempo ser apaixonado por Deus. Jesus disse que não tem como servir a dois senhores. Se você quiser servir os dois, você vai desagradar os dois. Não tem como. E tem muito crente hoje apaixonado por dinheiro, e tem muito mesmo. Não são poucos. Se fizermos uma pesquisa, talvez a maioria das pessoas amam o dinheiro. Inclusive pastores, pregadores do Evangelho. Hoje, muitos pastores vivem querendo agradar a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Eles negam a verdade. E aí, por conta de uma oferta, por conta de receber um novo convite para pregar na igreja do fulano, ele nega a verdade.
ele falsifica o evangélico, ele se prostitui. Por conta de ofertas, por conta de venda de livros, por conta de cursos na internet, hoje tem muitos pastores, pregadores se corrompendo, porque eles amam o dinheiro. Isso revela o coração desses homens, que eles não são de Deus. Hoje muitos crentes estão no mesmo caminho, não são só os pastores. Quantas pessoas não querem ter filhos hoje, porque acham que vai ficar mais pobre? Sendo que a palavra de Deus nos mostra que um crente se casou tem que ter filho. Se você não quer ter filho, então não case. Mas a Bíblia nos mostra isso, que nós devemos ter filhos. E muitos não querem porque, aí eu vou, está difícil. Está difícil, os irmãos do passado passavam muito mais dificuldade, a casa era cheia. Aí você quer dar uma desculpa esfarrapada para Deus. Você cola com os seus parentes, cola com seus amigos, cola com o seu coração corrupto, mas com Deus não cola. A Bíblia nos mostra que se casou tem que ter filho, então devia ficar solteiro. Mas eu não quero. Aí você não respeita a vontade do cônjuge. O cônjuge quer, aí você não quer. Você é egoísta. Você é um pecador, você tem que se arrepender. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Paulo nos alerta em 1 Timóteo 6,9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e nocivos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Então nós vemos que o dinheiro é algo perigoso. O dinheiro, ele não pode ser o nosso Deus. O dinheiro, ele também não é um demônio, né? Porque tem crente que acha que o dinheiro é um demônio. Tem gente que acha que quanto mais pobre, mais espiritual é. É a teologia da miséria. Tem a teologia da prosperidade e tem a teologia da miséria, né? Tem umas pessoas que ela gosta de andar de sapato furado, roupa rasgada, para mostrar, olha, eu sou espiritual, eu não ligo para o dinheiro. Né? Ele está enganando a si mesmo. Né? Então não há problema em enriquecer, desde que seja de forma lícita, desde que seja de forma honesta. Por exemplo, você ama a Deus e vê o seu trabalho como uma vocação, e você faz o melhor. Você vê o seu trabalho como uma bênção de Deus, então você se dedica da melhor maneira. E aí, consequentemente, você vai enriquecer. Se você é um bom profissional, se você é bom naquilo que você faz. Então essa é a riqueza abençoada. É a riqueza que não é, buscada de forma frenética. A pessoa faz de tudo para ficar rico. Eu vi isso muito em fábrica, eu trabalhei muito em fábrica. O camarada quer ser líder. E aí ele pisa, ele entrega o outro, ele mente, ele destrói a reputação do outro para ele tomar o lugar do outro. Ele vê que tem concorrência, ele quer eliminar a concorrência. Ele mente, ele falsifica para o quê? Para ganhar mais dinheiro, para ter uma posição de destaque. Assim é o mundo, assim são as pessoas. Mas se nós fizermos o que é correto, sendo fiel, e ficarmos ricos, aí é para a glória de Deus. Aí é para a glória de Deus. Deus não tem problema, porque nós não podemos negar os nossos valores, não podemos pecar contra Deus. Por exemplo, uma vez um irmão da nossa igreja, ele trabalha com eletrônicos, e aí levaram uma televisão para ele arrumar lá. E ele abriu a televisão, e ele derrubou uma peça lá, que era a cara da TV, e quebrou a peça. Ele poderia, se ele fosse desonesto, e não se preocupasse com Deus, com a verdade, ele poderia fechar a televisão e dizer para a pessoa, olha, quebrou essa peça que não está funcionando, e trocar, e passar a pessoa na cara. Mas ele teve temor de Deus nesse dia. E ele foi sincero com o rapaz, e ele comprou uma peça que era caríssima, colocou lá novinha, e entregou a televisão para o rapaz. Porque ele não negou a sua fé. E quantas vezes nós podemos cair nesse erro? Então Deus, ele não tem problema com a riqueza, porque Deus fez Salomão rico. Salomão orou a Deus, pediu sabedoria, e Deus se agradou do pedido e falou, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza. O próprio Deus fez Salomão rico. Davi foi rico, Abraão foi rico, José de Arimateia, Lídia, todos esses foram ricos. Mas todo aquele que recebe riqueza de Deus, ele deve sempre acender um alerta. Porque nós vemos isso a todo momento na palavra de Deus, Jesus alertando na questão das riquezas. Pois quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Se Deus tem te abençoado financeiramente, use o seu dinheiro para a glória de Deus, para trazer um conforto para a sua família. Não fique desperdiçando o seu dinheiro com qualquer coisa. Tem gente que ele não sabe administrar o dinheiro.
A Bíblia diz que nós somos, se você olhar para a Bíblia, ela nos mostra que somos mordomos, nada é nosso, tudo é de Deus. Então a gente tem que ser um bom mordomo. Nós temos que usar o nosso dinheiro para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. As finanças envolvem isso. O rico, ele deve sempre, então, acender o alerta. Porque muitas pessoas, por amar tanto dinheiro, ela começa a aumentar o seu padrão de vida. Ela abriu uma empresa, ela começa a ganhar muito dinheiro. Aí antes ela estava acostumada a comer certo tipo de comida, aí ela aumenta, ela só vai aumentando o padrão. Aí ela começa, nem tem um caixa ainda, já está lá, comprando um carro mais caro. Aí o que acontece? Aí do nada ela perde tudo, aí ela fica desesperada. Ela começa a negar a verdade. Ela começa até a pegar dinheiro emprestado de agiota. Eu vi esses dias um caso parecido com esse aqui na nossa região. Uma pessoa começou a esbanjar tanto dinheiro, comprou uma mansão, comprou uma casona, um carrão, andando de jet ski para cima e para baixo. Aí, de repente, não conseguiu pagar as contas, pegou dinheiro com o agiota, o agiota ameaçou ele. Aí sabe o que ele fez? Ele matou o agiota. E fugiu, mas a polícia achou. Mas trouxe consequências, porque ele fez do dinheiro o seu Deus. A riqueza é perigosa. Então o rico, ele deve sempre lembrar do que Jesus falou lá em Lucas 18, 24. Quão difícil é para os que possuem riqueza entrar no reino de Deus, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, aqui nós vemos que Lucas, ele está mostrando que nós precisamos nos preocupar com o próximo, usar o nosso dinheiro da melhor forma possível, juntar tesouros no céu, não só tesouros nessa terra. Em terceiro lugar, o reino de Deus ou o reino do céu é uma realidade presente. Mateus, ele escreve o seu evangelho para os judeus. E os judeus, eles temiam falar o nome de Deus em vão. Então, Mateus, ao escrever o seu evangelho, quando ele vai se referir ao reino de Deus, para não usar a palavra Deus ou Jeová, em seu evangelho, ele coloca reino do céu. Mas reino do céu e reino de Deus é a mesma coisa. Lucas e Marcos escreveram para os gentios. Então, eles colocam reino de Deus. Mas o reino de Deus é uma realidade presente. Muitos cristãos hoje vivem de forma passiva nesse mundo. Vivem como se o reino de Deus fosse um plano de fuga, algo que vai acontecer só no futuro. E eles estão completamente errados. Eles vivem um cristianismo omisso, um cristianismo fraco, um cristianismo que não tira pessoas do inferno, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas eles não estão nessa guerra, eles são omissos, eles estão pensando só no reino de Cristo quando Ele voltar. Mas nós não fomos chamados para viver assim. O reino de Deus não é o lugar aonde nós iremos, mas o reino de Deus, ele é o governo que veio até nós. O reino de Deus está no meio de nós, no nosso meio. O reino de Deus foi inaugurado no ministério de Jesus. Lucas 17, 21 vai dizer: o reino de Deus está no meio de vós. Ele está. O reino de Deus é chegado. É chegado. A igreja é a manifestação presente do reino de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, lá em Mateus 6,10, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade só no céu? Não, seja feita a tua vontade no céu e na terra. Talvez você ora isso já há anos e não percebeu. Que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Que o reino de Deus avance, que o reino de Deus cresça. Essa é a realidade do reino de Deus aqui nessa terra. Além de Jesus reinar na terra e no céu, Jesus, ele está também assentado no trono do meu e do seu coração. Todo aquele que crê nele, Jesus está no trono do coração dessa pessoa. É Ele que governa. Se é Ele que governa, Ele faz a vontade do seu Senhor. Jesus, ele não está esperando para ser rei, para ser coroado. Jesus já foi coroado, ele já é rei. Quando Jesus subiu para o céu, lá em Atos dos Apóstolos, ele não foi lá para tirar férias. Jesus, ele foi para a sua cerimônia de coroação à direita do Pai. Lá em Mateus 28 vai dizer: toda autoridade me foi dada. Repare que o verbo está no passado, não no futuro. Toda autoridade será
me será dada? Não, toda a autoridade me foi dada, eu já tenho, tanto no céu como na terra. Então Cristo, Ele governa as nações, Cristo governa este mundo. Cristo, Ele não está lá em Jerusalém, como os judeus pensavam, que Ele ia vir fisicamente, sentar lá no templo e governar o mundo. Não, Ele está sentado à destra do Pai, governando o céu e governando a terra. Os reis desse mundo, os príncipes desse mundo, as autoridades do mundo estão debaixo do governo de Cristo. Isso iniciou lá com a sua primeira vinda. E esse reino de Cristo, ao qual Lucas está nos mostrando, esse reino é um reino progressivo. Esse é um reino que avança, porque Jesus disse que o reino de Deus é como um fermento. É como um fermento na massa de bolo. Ele é colocado e ele de forma invisível, ele faz o bolo crescer. Não é isso que acontece? De forma invisível. É como um grão de mostarda também, Jesus vai dizer que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Começa com uma semente pequenininha. E ela vai crescendo, ela se torna uma grande árvore, que até os pássaros vêm fazer morada. Cresce. Então o reino de Deus, ele começou lá em Jerusalém, com Jesus e os seus 12 apóstolos e os seus discípulos. E ele vem se tornando a cada dia maior. A cada dia mais o reino de Deus cresce no mundo. Hoje somos milhões. Hoje somos muito mais do que aqueles poucos homens lá na cidade de Jerusalém. O reino cresce progressivamente. Há momentos que o reino de Deus, ele cresce mais rápido. Tem momentos de trevas. Mas, se você olhar desde o início do Evangelho, o Evangelho cresceu. Daniel 2,34 nos mostra isso. Daniel, o profeta Daniel, estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, ao qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os milçou. Aqui está falando dos governos dessa terra, os governos do mundo. Mas a pedra que feriu, a pedra, Jesus Cristo, a rocha inabalável, feriu a estátua. E o que a pedra se transformou? Tornou em uma grande montanha, e o quê? E encheu toda a terra. Esse é o reino de Deus crescendo. Em Daniel capítulo 2, verso 44, Daniel ele dá o significado dessa visão. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Cristo, ele tem destruído os reinos dessa terra. Qual que é a nossa missão no reino? Nossa missão não é ficar apenas esperando a volta dele, como muitos fazem hoje. Há muitas igrejas omissas, fracas, covardes. Não evangelizam, não oram, não pregam o evangelho. Há uma apatia. Por quê? Porque eles não entendem que nós precisamos trabalhar para o nosso mestre, para o nosso rei. Precisamos fazer com que o reino de Deus avance. Nossa missão é expandir o governo de Cristo nessa terra. Através do amor, através da justiça, através da pregação do Evangelho. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aqui Paulo está citando o livro de Salmos. Mateus 28, 19 vai dizer, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Não é tentar fazer, é fazer discípulo. Não é tentar. Se ele disse que é para a gente fazer, a gente vai fazer. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão de todo crente, de todo cristão. Fazer discípulos. Fazer com que o reino de Deus avance. Que o reino de Deus cresça. E nós temos engajado nessa missão. Nós estamos engajados no evangelismo, na oração, no jejum. Estamos engajados com a igreja do Senhor. Estamos. Devemos analisar isso. O texto aqui então diz, no verso 20, olhando para os discípulos, disse, bem-aventurados sois vós os pobres, porque o reino de Deus é vosso. O reino de Deus é vosso. Repare então que Jesus ele não disse para a multidão, ele olhou para os seus discípulos. Jesus não está dizendo que bem-aventurado é qualquer pobre, não. Mas é o pobre que se tornou discípulo. Esse sim, esse é bem-aventurado. Só o pobre que se tornou discípulo de Cristo. Esse sim é bem-aventurado. Agora o pobre que é soberbo,
O pobre que acha que tem tudo, o pobre que despreza a Deus, o pobre que despreza a sua igreja, que fica correndo atrás de dinheiro, que é idólatra, esse está lascado agora e lascado no futuro. Esse está lascado. Esse não é o bem-aventurado. Esse está debaixo da ira de Deus. E ele precisa se arrepender. Então eu pergunto para você, essa pergunta é para nós. Temos vivido as bênçãos do reino de Deus? Ou nós temos vivido a maldição do reino dos homens? O que nós temos vivido? Você tem provado algumas das glórias do reino eterno? Ou você tem ficado ansioso e preocupado com as migalhas do mundo presente? Qual tem sido a nossa preocupação? Em quarto lugar, bem-aventurado o que tem fome. No verso 21, Jesus vai dizer, bem-aventurados são vocês, que agora têm fome, porque serão saciados. Não são todos que passam fome, são vocês, discípulos meus. Curiosamente, Lucas é o evangelho que tem a teologia da alimentação. Que isso, irmão? Que isso, obreiro? Teologia da alimentação Lucas tem a teologia da alimentação. Ou você acha que a área da comida, você é senhor sobre ela? Deus também é senhor sobre o que nós comemos, como nós nos alimentamos. Devemos nos preocupar também com a nossa alimentação, porque Jesus disse que o glutão não vai entrar no reino de Deus. O beberrão, o glutão não vai. Então Jesus também precisa ser senhor da forma como comemos. E Lucas é quem mais fala a respeito disso na Bíblia, curiosamente. Ana, você lembra de Ana? Ana, aquela senhora, aquela velhinha, a Bíblia diz que ela passava dias e noites fazendo jejuns, porque ela esperava o Messias, ela fazia Jesus em prol do reino de Deus. Jesus Cristo, ele passou 40 dias sem comer no deserto, passou fome para que fosse aprovado diante da tentação, para que pudesse começar o ministério da salvação. Ele passou fome. A multidão ávida por ouvir Jesus, muitas vezes passava fome, ficava dias correndo atrás de Jesus, nem se preocupava em comer. E aí Jesus se preocupava com eles, compadecia deles e dava dava alimento para eles. Essas pessoas estavam loucas atrás de Jesus, então elas nem se preocupavam em comer. Esses sim são bem-aventurados, esses que colocam Deus algo maior do que a comida. Jesus, aliás, respondeu ao diabo na tentação, nem só de pão viverá o homem. Jesus também respondeu para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus esteve com fome e sede lá no poço, quando ele encontra com a mulher samaritana. Ele vivia dias sem comer, passava um momento sem comer, sem beber, com sede, para que o evangelho de Deus avançasse, para curar pessoas. Quantas vezes ele ficava sem dormir, passava a noite inteira orando, e aí chegava de manhã lá no vale, estava lá a multidão esperando ele cansado, sem dormir, estava curando, expulsando demônios, pregando a palavra de Deus. Passava fome, por conta do reino de Deus. E eu pergunto para você, você já passou fome por causa do reino de Deus? Você já ficou tão envolvido com as coisas de Deus que até esqueceu de comer? Ou isso nunca foi uma realidade para você? Você já fez, por acaso, na sua vida, algum jejum em prol do reino de Deus? Ana fazia, vários. Você já fez? Nós já fizemos. E jejum é uma das declarações de amor mais intensas que podemos entregar para Deus. Porque quando estamos jejuando, nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, o Senhor é mais importante, a causa do reino é mais importante para mim, então por isso que eu vou ficar sem comer. Porque a minha comida fazia a tua vontade, assim como a de Jesus. Então será que o jeito que a gente tem se relacionado com a comida mostra que Deus é o Senhor dessa área da nossa vida? Nós temos comido e bebido para a glória de Deus? Ou nós não nos preocupamos? Aqui Jesus diz que bem-aventurados os que passam fome, por causa de Cristo, por causa de mim. Não qualquer fome. Não são bem-aventurados aqueles que passam fome porque não querem trabalhar, porque são preguiçosos, vagabundos. Esses não. Esses não são bem-aventurados. Bem-aventurados são os discípulos que por causa da fome foram até acusados de violar o sábado. Você se lembra? Eles estavam com fome
e foram lá no dia de sábado colher espigas de milho para comer. Foram acusados pelos fariseus, erroneamente, como nós já vimos nas pregações passadas. Bem-aventurado foi o profeta Daniel, que ele rejeitou o banquete de Nabucodonosor, o rei da época. Ele não quis comer das delícias do rei para agradar o rei dos reis. Daniel sim foi um bem-aventurado. Quando olhamos para a parábola do rico e de Lázaro, Lázaro passou fome aqui nessa terra. Ele queria comer das migalhas que caía da mesa do rico. Os cães vinham lamber as suas feridas. E ele terminou na onde? No banquete de Abraão, no seio de Abraão. Você sabe o que é o seio de Abraão? O seio de Abraão, quando eu falo seio, é aqui no peito. Era comum na época fazer uma refeição, todo mundo sentado ou no chão ou num sofá. E aí fazia um círculo em volta da comida, e aí quem era mais próximo do dono da festa ficava encostado no peito, porque ele sentava assim, e aí o outro vinha e encostava às vezes, reclinava no peito do outro para comer do banquete. É isso que Lázaro está fazendo aqui no seio de Abraão. É o que João fazia no seio de Jesus, reclinava a cabeça, e ele está o que? Ele está comendo. Ele está se deliciando, enquanto o rico, que confiava nas riquezas, que não se preocupava com o próximo, com o reino de Deus, ele está lá, em total sofrimento, não tinha nenhuma gota da misericórdia de Deus. O inferno vai ser isso. Não teremos nenhuma gota da misericórdia de Deus. Hoje, os ímpios, os homens maus, recebem ainda a misericórdia de Deus nesse mundo. Aqui, na verdade, é o céu para o ímpio. Porque lá no inferno não terá nenhuma gota da misericórdia de Deus. Aquele que passa fome por causa de Cristo, esse será recompensado. Mateus 8 vai dizer: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, um banquete, Isaque, Jacó, no reino dos céus. Isso não alegra o seu coração? Você não almeja estar nesse banquete? Eu almejo. Eu não quero deixar de fazer parte desse banquete. Às vezes nós nos alegramos de estar com os irmãos no final do culto, comendo um pedacinho de bolo, um cafezinho. O que dirá estar com os patriarcas, com Jesus, com os apóstolos, com todos os servos de Deus? Lucas 22, 29 vai dizer: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus havia acabado de dizer: vocês que passam fome, vocês que são pobres, vocês são bem-aventurados. Por quê? Porque é isso que acontecia com os 12 apóstolos. Eles se assentariam em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Teriam uma recompensa. Por isso que são bem-aventurados aqueles que negam os prazeres desse mundo para viver para a glória de Deus. Apocalipse 19, 9 vai dizer: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado. Então esse é o bem-aventurado. É esse que passa fome, esse que tem fome e sede de justiça, esse que tem fome das coisas de Deus, das coisas espirituais. Esse sim é o bem-aventurado. Em quinto lugar, já estou encerrando, bem-aventurados são vocês agora, que choram, porque vocês hão de rir. Esse discurso para os ouvidos da época, os ouvidos gregos da época, era um total absurdo. Porque bem-aventurado para eles eram os ricos, os que tinham uma mesa farta, os que davam gargalhadas, risadas em seus banquetes, viviam para satisfazer os seus prazeres, os seus desejos carnais, viviam a todo momento no entretenimento. Aí Jesus põe isso tudo de ponta cabeça, põe tudo de cabeça para baixo. Bem-aventurados são vocês que choram. O mundo, ele prega uma alegria falsa e tola, baseada em falsas promessas, uma alegria baseada em mentiras. A alegria e os prazeres desse mundo são passageiros e terminarão em tristeza eterna. Agora, as tristezas, as aflições na vida do cristão no tempo presente são passageiros também, mas terminará em uma alegria eterna. A característica do verdadeiro cristão, do verdadeiro arrependimento, é o choro. Você já chorou pelos seus pecados?
Você já chorou na presença de Deus? Você já chorou diante de uma palavra bíblica que confronta o seu pecado, que faz enxergar as suas falhas? Ou você é duro igual uma pedra? Nunca chorou. Você já chorou diante dos seus pecados? Já chorou diante da situação desesperadora do mundo, dos perdidos, do seu parente, do seu pai, da sua mãe, do seu filho? Você chorou diante das tristezas desse mundo caído, das injustiças? Se você nunca chorou, acende o alerta. Tem alguma coisa errada com você. Talvez você está perdido, indo para o inferno. Talvez você tenha desfrutado alegrias nesse mundo, mas se você não acordar hoje, se você não se arrepender, se você não chorar pelos seus pecados, reconhecer que você é um depravado, perdido na presença de Deus, você irá para o horror eterno. Você está perdido. Porque feliz, bem-aventurados os que choram por essas coisas, pelas causas de Deus. A nossa sociedade abomina a tristeza. E é por isso que temos uma facilidade enorme em nos entorpecer com entretenimento. Hoje o entretenimento está muito fácil, está na ponta do dedo, está num celular. Às vezes passamos horas vendo vidinho, né? Shorts, reels, de piada, de brincadeira, aquilo ali mexe conosco, né? É algo gostoso, gostamos de nos entorpecer com entretenimento. Outros acham alegria na bebida, outros acham alegria nas drogas, vivem para os prazeres desse mundo, outros são na prostituição, mas é uma alegria falsa, é uma alegria momentânea, que logo vai passar. Na verdade, Jesus está dizendo, bem-aventurado não, são os que choram, porque esses serão consolados, esses terão a verdadeira alegria, esses haverão de rir. E olha que interessante, Mateus, ao escrever essa passagem, ele diz que bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Mas Lucas, ele vai além. Lucas, ele usa um termo aqui no original que significa eles vão dar gargalhadas. Eles vão rir muito. Lucas escolheu uma palavra para dizer que a alegria será gigantesca. Nós iremos rir muito na presença de Deus. Um dia daremos gargalhadas na presença de Cristo. Gargalhadas santas, de alegria verdadeira. O Salmo diz isso, na presença de Deus há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Essa verdadeira alegria só iremos encontrar em Cristo Jesus. Ainda hoje temos o choro, é um choro misturado com alegria, mas no porvir, na vida eterna, teremos apenas alegria, não teremos mais o choro desse mundo. Em sexto lugar, bem-aventurado o cancelado, sexto e último. Versos 22 e 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da companhia deles, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande, pois os antepassados deles fizeram o mesmo com os profetas. Hoje existe na nossa cultura a tal cultura do cancelamento. Pessoas têm sido canceladas, né? As pessoas destroem a reputação da pessoa, a pessoa comete um erro, aí vem uma multidão, né? Ainda mais na internet, ajudou com isso, né? E destrói a reputação da pessoa, e aquela pessoa não tem voz mais, qualquer coisinha estão dizendo, esse aí é um cancelado. A voz dele não tem peso. Ouvimos muito isso, né? Fulano foi cancelado, sua reputação foi destruída, ele não tem crédito algum mais. E a internet facilitou essa cultura do cancelamento. Há uns anos atrás, eles tentaram cancelar a reputação e o trabalho do grande servo de Deus, Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores de todos os tempos, que nasceu em 1703. E ele, um grande teólogo norte-americano, talvez um dos maiores, o maior filósofo norte-americano, ele foi vítima desse cancelamento. Por quê? Porque em 1703, uma outra cultura, ele tinha escravos. Aí eles quiseram cancelar Jonathan Edwards baseado nos padrões dos dias atuais, do século 21. Alguém do século 18. E quiseram cancelar Jonathan Edwards, né, porque ele tinha escravos. Isso não acontece só com as pessoas do passado. Isso acontece nos dias atuais. Quando você quer viver na verdade, você será cancelado. Quantos jovens, né, que querem viver
de maneira correta, de maneira bíblica, na escola, são cancelados. Se você é jovem e faz algo diferente da galera, eles vão querer zoar você, vão colocar apelido, vão querer te cancelar, vão te deixar de lado. Mas se você é um jovem cristão, você deve, se alegrar por ser cancelado. É isso que Jesus está dizendo. Se alegrem, exaltem, porque grande é o vosso galardão. Porque assim foi com os profetas. Se esse conceito existisse no tempo de Jesus, de cancelamento, Jesus talvez diria: bem-aventurados cancelados por causa do meu nome. Um judeu que se convertia a Cristo, ele era cancelado na sinagoga. Se ele declarasse lá que Jesus era o Messias, ele talvez era expulso, perderia o seu lugar de prestígio na sinagoga. Tanto que teve alguns que negaram Cristo por conta disso. Eles não quiseram seguir a Cristo porque eles gostavam das cadeiras na sinagoga. Mas aqueles verdadeiramente que confessaram Cristo como Senhor, professaram isso e viveram para Cristo, eles perderam, foram expulsos da sinagoga. Portanto, se você passar a ser odiado por causa de Jesus Cristo, você sim será um bem-aventurado. Você será um bem-aventurado. Tem muita gente que é odiado porque ele é mau caráter. Esse não é o bem-aventurado. Ele vive na mentira, ele engana as pessoas. Ele é um funcionário ruim. O patrão pede para ele fazer algo, aí ele é preguiçoso, ele mente. Toda hora fica dando atestado. Aí diz que ele está sendo perseguido no trabalho. Não, você é um preguiçoso, você é um mau caráter. Você não é um bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que vive para Cristo, que nega as suas vontades. Esse sim é o bem-aventurado. E isso aconteceu ao longo da história. Ao longo da história. Quantos irmãos nossos do passado sofreram, foram excomungados da igreja, porque quiseram viver para Deus. Foram bem-aventurados. Por exemplo, John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino. John Bunyan, por pregar a verdade, ele foi preso, ficou 12 anos preso. Ficou em extrema pobreza, porque ele era funileiro, ele consertava panelas. Ele era simples. Sua família ficou desamparada. E ele, para agravar o caso, ele tinha uma filha que era cega. Ele começou a aprender um outro ofício na cadeia, começou a fazer um outro trabalho, ele fazia coisas lá e dava para os filhos vender, para eles não morrerem de fome. Mas por que ele foi preso? Por pregar o Evangelho, por não negar a verdade. Bem-aventurado. Bem-aventurado foi William Tyndale, o tradutor da Bíblia para o inglês, que foi morto numa estaca, foi estrangulado e depois queimado, e traduziu a palavra para o inglês. Você tem aí a Bíblia, conhece a Bíblia King James? Quando William Tyndale foi para ser morto, ele orou a Deus e disse para que Deus convertesse o coração do rei. Mais tarde, o rei aceitou a tradução para o inglês da Bíblia, e da onde surgiu a Bíblia King James. Alguém bem-aventurado, John Huss, alguém que foi queimado também, e que profetizou que daqui a 100 anos viria um cisne ao qual eles não iriam matar. E nasceu Lutero. Morreu por causa do Evangelho. Policarpo de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João, também jogado numa fogueira. Bem-aventurado. Há um tempo atrás, um americano chamado Jack Phillips, ele que era um confeiteiro, fazia bolos, fazia muita coisa boa, e aí um casal homossexual pediu para fazer um bolo para eles, e ele não quis fazer. E ele foi processado. Ele perdeu dinheiro com isso. Depois vieram as pessoas pedirem para ele fazer um bolo para o Halloween, e ele também não fez, porque ele disse que ia contra os seus valores cristãos. Também sofreu perseguição da mídia e de grande parte da população, mas ele continuou sendo fiel a Deus, um bem-aventurado, e foi injuriado. Quantos jovens que dizem para o outro: olha, eu não quero ter relações antes do casamento, e é taxado de atrasado, de louco, mas esse está vivendo para a glória de Deus. Quando olhamos para a vida dos apóstolos, todos eles foram martirizados, foram bem-aventurados. Nós temos apenas o apóstolo João, que não foi martirizado, mas segundo a tradição, ele foi até jogado numa panela, num panelão de água fervente, de óleo fervente. Sofreu por conta do Evangelho. Romanos 8:18 vai dizer
Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós devemos entender que isso é ser feliz, bem-aventurado, sofrer por Cristo. Se você for cancelado por causa do Filho do Homem, você é um bem-aventurado. Jesus disse isso, alegre-se nesse dia, porque assim foi com os profetas que vieram antes de vocês. Jeremias sofreu na mão dos perversos, foi jogado num poço cheio de lama, e segundo a história, segundo a tradição, foi apedrejado até a morte. Isaías, segundo a tradição, também diz que ele foi colocado dentro de um tronco de árvore e cerrado ao meio. Hebreus vai dizer que muitos sofreram, homens que não eram dignos de pisar nesse mundo, de estar nesse mundo, sofreram por causa da causa de Cristo. Esses foram bem-aventurados, os heróis da fé. Quantos sofreram? Mas o problema é que nós, na maioria das vezes, nós não queremos sofrer. Nós não queremos perseguição. Perseguimos o favor dos homens, o amor dos homens. Então, até onde eu e você estamos dispostos a sofrer por causa de Cristo? O que você está disposto a sofrer, a perder por Cristo? Cristo te chama hoje para dar a cara a tapa, seja metafórica ou literalmente, por causa do reino de Deus. Então você será um bem-aventurado. Cristo nos chama para sermos crentes fiéis, que não andam segundo os padrões desse mundo, mas que andam segundo os valores do reino de Deus. Assim, irmãos, enquanto o mundo valoriza a riqueza, valoriza os fartos banquetes, as coisas chiques, os restaurantes finos, enquanto o mundo valoriza entretenimento, alegria sem fim, enquanto o mundo valoriza a fama e ter multidão, uma legião de seguidores nas redes sociais, o Senhor Jesus Cristo nos diz: bem-aventurado vocês que não têm seguidor nenhum, bem-aventurado vocês que passam necessidade, bem-aventurado vocês, os pobres, vocês que têm fome, vocês que choram por causa do reino de Deus. Vocês, sim, vocês que são cancelados, talvez pelo seu familiar, talvez pelo seu patrão, talvez pelo seu amigo de trabalho, você sim é um bem-aventurado. Você terá uma grande recompensa. Que Deus, nos faça ser bem-aventurados, segundo o padrão do céu. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus. Que o Espírito Santo nos mova a viver conforme os padrões do céu. Os mandamentos do Senhor são impossíveis para nós. Mas se Cristo agir no nosso coração, transformar as nossas atitudes, as nossas vontades, nós podemos ser bem-aventurados. Nós podemos ser capacitados no dia mau, no dia que se formos injuriados, no dia que fomos perseguidos, no dia que zombarem de nós, no dia que quiserem nos matar, nós seremos bem-aventurados, porque Cristo nos faz perseverar até o fim. Ele capacitou os apóstolos, os mártires, a irem cantando louvores para o Coliseu Romano. Capacitou os mártires a serem crucificados, a não negar o nome dele. E Ele também pode nos capacitar, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Que o Espírito Santo nos dê essa ousadia, que nós venhamos juntar tesouros no céu, que nós venhamos nos preocupar com os nossos irmãos, que nós venhamos nos preocupar com a obra de Deus, com o reino de Deus, que não venhamos ser covardes, omissos, diante desse mundo que jaz no maligno, mas que possamos saquear o inferno, que possamos ser uma igreja atuante, perseverante na presença de Deus, que possamos ter fé para mover montanhas, fé para pregar o Evangelho com ousadia, mesmo que nos custe a vida, mesmo que nos custe dinheiro, mesmo que venhamos ficar pobres, mas que não venhamos negar o nosso Senhor, porque a recompensa será grande.